vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade voarei, sobre as águas tu também descei, descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti. Aleluia. Boa noite. A paz de Cristo seja no coração dos irmãos. Tenham paciência que eu estou ficando melhorando da rouquidão. Então é uma luta. Mas vou ficar curado em nome de Jesus. Amém? Estamos pedindo a Deus que faça um milagre. Amém, irmãos. Bem, queridos, a palavra assim que está no meu coração, eu até sempre converso com o Guilherme, né? Eu antecipo assim algumas coisas, nós durante a semana ficamos conversando. E hoje está no meu coração assim, um desejo de falar sobre o que eu vou falar, ainda não sei, eu estou aprendendo. E eu coloquei aqui um tema, né? Aprendendo a viver alegre nos dias difíceis. Amém? Nós precisamos aprender a viver alegre. Porque Jesus nos salvou para a gente viver alegre, né? Antes nós vivíamos abatidos, entristecidos, né? Mas quando Ele nos salvou, colocou sua vida em nós. Para que nós vivêssemos uma vida, João 10 diz lá, qual a vida? Abundância, abundante. E principalmente abundante em alegria. Amém? Você quer ser um crente abundante em alegria? Amém? Porque as dificuldades, a gente observa que muitas vezes tem tirado a alegria de muitas pessoas. Tenho certeza que você tem visto alguns irmãos tristes por causa das dificuldades que estão passando. Tem visto gente assim?
Com certeza. Tem, pastor? Michele, tem visto gente assim triste por causa das dificuldades que estão passando? Eu também tenho visto. Então hoje eu quero falar sobre isso. Aprendendo a viver alegre nos dias difíceis, nos dias de dificuldades. E nós estamos vivendo esses dias. Os dias não são fáceis, são dias difíceis. E a palavra já prediz que seria assim esse tempo do fim. Amém? E por que que muitos dos irmãos hoje, na hora da dificuldade, se entristecem? Eu acredito que por falta de compreender melhor a palavra de Deus. Então eu queria ler um texto com vocês aqui, Eclesiastes, capítulo 7, versículo 14. Eclesiastes 7, 14. Olha que Salomão foi inspirado para escrever aqui. Eclesiastes capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler com os irmãos. Diz assim: no dia da prosperidade. Opa! Então tem um dia de prosperidade. Não é verdade? Há um dia de prosperidade. Aí no dia da prosperidade, temos que fazer o quê? A minha tradução diz assim: goza do bem. Mas no dia da adversidade, ou seja, o dia da dificuldade, temos que fazer o quê, irmãos? Isso, devemos considerar que Deus fez tanto a prosperidade como permite o dia da dificuldade também. Então, se todos nós compreendêssemos isso, que os dias da dificuldade, Deus também está neles. Deus está no dia da dificuldade, no dia da minha dificuldade, da sua dificuldade, Deus está no meio desse dia da dificuldade. Mas para muitos, entende que parece que Deus só está no dia da prosperidade. E nós não vamos ignorar que no dia da prosperidade, nós não temos que gozar daquela prosperidade. Sim, mas no dia da dificuldade, irmãos, Deus também está conosco. E se Deus está conosco, qual o motivo que nós vamos nos entristecer, vamos nos abater? Temos que nos alegrar. E precisamos ajudar, porque muitos estão entristecidos. Certo? Inclusive, a própria palavra, no Novo Testamento, tem até uma palavra de profecia, dita pelo apóstolo Paulo. Lembra lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1? Paulo deixou uma profecia acerca disso. Vamos ler lá então? 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Olha que o apóstolo Paulo profetizou, porque foi uma profecia. Algo que no futuro ia acontecer. O texto diz assim, ó. Eu anotei aqui, eu conheço o texto, ele diz assim: sabe tu, porém, né, ele está falando para Timóteo, sabe tu, porém, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Então ele estava falando que no tempo futuro, posterior, viria um tempo difícil, tempo de dificuldade. Esse tempo é conhecido como os últimos tempos, os últimos dias. E alguém tem dúvida que nós não estamos vivendo os últimos dias? Estamos exatamente vivendo esse tempo que o apóstolo Paulo falou, que sobreviria. A palavra sobre, o prefixo sobre está acima, né? Que viria. Seriam dias difíceis, dias de dificuldade, seriam dias de adversidade. E esse tempo chegou. Então nós temos que ter essa consciência do que a palavra que fora dita pelo apóstolo, hoje ela tem se cumprido. Então, se é a palavra do Senhor, o que devemos fazer quando a palavra de Deus se cumpre? Temos que
aceitar, temos que nos alegrar, porque a palavra está se cumprindo. Amém? Então, queridos, e também o apóstolo Pedro, eu escrevi um outro texto, 1 Pedro capítulo 4, versículo 18, o apóstolo Pedro diz que é com muita dificuldade que o justo vai ser salvo. Até a salvação, o apóstolo Pedro diz que seria com dificuldade que o justo ia herdar a vida eterna, onde ia comparecer o pecador. Então, irmãos, até a salvação foi dada por Cristo Jesus, é verdade, mas a Bíblia diz que nós teríamos dificuldade, até o justo para ser salvo seria com dificuldade, porque nós temos que perseverar em meio a esses dias tão difíceis que estamos vivendo. Nós precisamos perseverar. Amém? Glória a Deus. E um outro texto foi que o apóstolo Paulo escreveu na epístola aos Filipenses. Esse eu quero ler aqui com vocês. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Agora nós vamos aprender aqui com as instruções do apóstolo Paulo. Filipenses 4, 11. Olha que Paulo... Isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso. Pode ler até o 13. Lê aí, irmão. Tanto ser estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Aleluia. Então o apóstolo diz que ele diz: digo isso não por necessidade. Tem uma outra tradução que diz não por pobreza. Que aprendi a contentar-me, a estar contente. Quando? Em qualquer situação. Então, quando Paulo diz que ele aprendeu, né? Ele não sabia. E nós não sabemos. E precisamos aprender, irmãos. E precisamos aprender com quem vai nos ensinar? Precisamos aprender com o próprio Deus. Precisamos aprender com o Espírito Santo. Porque não é fácil a gente estar alegre nos momentos de adversidade, nos momentos de dificuldade. A tendência é a gente chorar. A gente chorar, se abater, meu Deus, por causa da dificuldade. Eu estava conversando esses dias com uma irmã, exatamente sobre isso, sobre esses dias difíceis. Eu estava ajudando, consolando ela. Mas a palavra diz que os dias seriam dias de dificuldades. E nós temos que aprender a ver Deus nesses dias de dificuldades, esses dias difíceis. Temos que ver o Senhor, temos que ver a mão do Senhor sobre nós. E temos que aprender, porque o apóstolo diz aqui, que ele aprendeu a estar contente. E diz que ele já tinha experiência em toda circunstância, né? Na hora da prosperidade e na hora da dificuldade, ele aprendeu a estar contente. E nós precisamos andar assim, irmão, nesse nível. Estarmos contentes em toda e qualquer situação. Por que eu tenho que estar contente, estar alegre? Porque o reino de Deus é isso. Lembra que lá em Romanos 14, 17, Paulo diz que o reino de Deus não é comida, não é bebida, mas é o quê? Justiça, paz e alegria. Gozo no Espírito Santo. Porque quando nós perdemos a alegria, o reino de Deus não está conosco. Então não importa a circunstância que estamos vivendo. Não importa a circunstância que você está vivendo. Você tem que tirar da fraqueza força. Tem que se alegrar. E a alegria é uma recomendação, né? Paulo diz alegrai-vos, outra vez eu digo alegrai-vos. Nós temos que se alegrar, irmãos. Porque quando nós deixamos que a tristeza excessiva bate o nosso coração, a nossa vida definha. A nossa vida espiritual, né, definha. Amém? E o diabo pode aproveitar essa situação, essa brecha nas nossas vidas. De murmurarmos, reclamarmos,
Deus, tu não está vendo a minha situação, está tão difícil. Tem um canto que a gente canta aqui, né? Está tudo tão difícil, né? Deus, está tão difícil para mim. Amém, irmãos? Mas nessa hora da dificuldade, nós temos que reconhecer o Senhor. Dizer para Ele, Senhor, eu sei que está difícil, o mundo está difícil, mas o meu Deus é o Deus de impossível. É o meu Deus que está acima das circunstâncias. E eu tenho procurado, irmãos. Eu quero confessar para vocês, não tem sido fácil. As lutas, as diversidades, as dificuldades que a gente passa. Mas tem buscado andar alegre, não andar entristecido. Por quê? Porque a palavra diz que a tristeza segundo Deus produz vida, mas a tristeza segundo o mundo gera morte. Então, nós não podemos andar abatido, perdemos o bom ânimo, até porque a palavra diz, previamente a palavra já nos avisou, né? João 16:33 diz que no mundo nós teríamos aflições, teríamos dificuldades, sim. Mas qual é a palavra? Tende bom ânimo. Nós não podemos perder o nosso ânimo. Por mais difícil que seja a situação, nós não podemos perder o nosso ânimo. Essa semana a gente recebeu a notícia, até o Guilherme estava orando aqui, do meu cunhado, irmão da Solange, que está lá no Rio, estado terminal de câncer. É um irmão que ela gosta muito, né? O irmão encostado dela mais velho. E ela estava muito triste por causa daquela situação. Eu quero no Rio de Janeiro, qualquer jeito, quero ver o meu irmão. E eu falei, vamos orar. Vamos orar. A vida dele está nas mãos do Senhor. E nós não podemos ficar tristes, vamos orar. Vamos buscar o Senhor para que Deus faça a sua vontade. Para saber qual é a vontade do Senhor. Amém? Porque Deus pode curá-lo, ou não? Pode. Para Deus não estalar assim do dedo, Ele pode curar. Mas Ele pode também não querer curar. Ele pode querer levá-lo a qualquer um de nós. Amém? Há uns dias, um tempo atrás, eu estava orando, né? Sobre a situação que tem passado, os pulmões. E orando, pedindo a Deus, Senhor, eu quero ser curado. Porque o Senhor não me curou ainda, Senhor. Mas agora mudei minha oração. Eu sei que Ele pode curar. Eu não estou todo dia orando pedindo para Ele curar. Eu falei, Senhor, faça a Tua vontade. Eu quero que o Senhor faça a Sua vontade. Só quero que o Senhor me dê condição, para que mesmo assim eu viva alegre, viva feliz, não viva abatido. Então não estou mais todo dia falando para Deus, porque Ele sabe. Ele sabe. Eu quero viver alegre. Estou aprendendo, irmão. Não é fácil, tá? Não é fácil. Quando a gente está passando por situações, e eu sei que meu Deus não vai permitir, o nosso Deus, se nós passamos além das nossas forças. A dificuldade que você está passando hoje, Deus não vai permitir além das suas forças. Porque se Ele permitisse eu passar por dificuldade além das minhas condições que eu possa suportar, Deus seria injusto. Porque Ele estaria dando uma carga insuportável. Amém? Então Ele permite até o ponto que a gente pode suportar. E até aqui eu tenho suportável. E vou caminhando, glorificando o nome do Senhor. E precisamos, irmãos, caminhar glorificando o nome do Senhor. Então Paulo diz, né, que em qualquer situação ele estava contente, ele aprendeu a andar contente, a estar feliz. Amém? Tanto quando ele era humilhado, quanto ele era exaltado. Hoje eu estava vendo uma mensagem para o Guilherme, passei na casa dele, né? Até almocei lá. Estava bom. Né, Guilherme? O rango estava bom. E nós estávamos vendo a mensagem do pastor Jeremias, não é isso? E ele falou uma coisa muito interessante, que quando a gente se abate, quando estamos sendo humilhados por alguém, né, ou desprezado por alguém, e a gente se entristece, é porque o nosso ego ainda está vivo. Quando a gente fica triste, né, porque alguém falou algo que não agradou, que desagradou a gente, que entristeceu a gente, e a gente fica profundamente triste,
é porque Deus está mostrando para a gente ainda que o nosso ego, ó, o nosso orgulho está de pé. Porque nós não queremos ser feridos, né? O orgulho, quem anda com orgulho, quando andamos com orgulho, a gente não quer ser ferido. E muitas vezes ficamos feridos. Então, é o que Paulo está dizendo, que quando ele era humilhado, ele não se abatia por isso. E quantas vezes, irmãos, nós nos abatemos, ficamos tristes, quando a gente é humilhado, quando a gente não é compreendido por alguém, né? Quantas vezes a tristeza sobrevém no nosso coração, ficamos entristecidos. Isso é um sinal de que o nosso orgulho precisa ser tratado por Deus. Eu achei isso muito interessante. Então, se eu fico triste porque alguém falou alguma coisa que eu não gostei, tal, é porque está mostrando que o meu orgulho está aí alta. E o nosso orgulho tem que cair mesmo, irmão. Amém? Então, não devemos, Paulo disse que sabia se comportar bem. E Jesus foi o maior exemplo disso. Você imagine os fariseus chegar lá e chamar Jesus de Beelzebul. Você imagina, de endemoniado. Jesus, o príncipe da paz, o rei dos reis, senhor dos senhores, foi lá libertar o homem, ele expulsa lá pelo poder do Beelzebul, a Jesus. E ainda assim Jesus não se ofendeu, ele ficou ofendido. Isso era para causar uma ofensa muito grande de Jesus, mas Jesus não, ele não se ofendeu. Por isso que lá em 1 Pedro 2, 23, Pedro fala que quando ele era ultrajado, ele não respondia com infâmia. Antes se entregava àquele que julga retamente, retamente. Como, irmão, quando nós formos humilhados, a gente não deve entregar quem nos humilhou. Nós é que temos que nos entregar àquele que julga retamente. Porque a nossa tendência é essa, é entregar quem nos humilhou. Está vendo, Senhor? Ele me feriu, ela fez isso, fez aquilo, e ficamos resignados no nosso coração. Ficamos mal, né? Porque a nossa natureza, nosso orgulho está de pé ainda, está vivo ainda em nós. Amém? Será que somos melhores que Jesus? Que não podemos ser humilhados por alguém? A gente não quer ser humilhado por ninguém. Às vezes não queremos ser rejeitados por ninguém. Jesus foi rejeitado, irmãos. Por que não podemos ser rejeitados? Não é verdade? Se ele foi rejeitado, quanto mais nós. E não ficar resignado. Porque se nós ficarmos resignados, nós não oramos. Quando Deus ora e vê a resignação em nosso coração, a gente não ora. Amém? Você não consegue orar por quem você não perdoa. A gente só ora por quem a gente perdoa. Tem pessoas que a gente nem quer orar, porque o nosso coração está resignado. Então, é o que Paulo está falando. Aprendeu a estar bem em qualquer situação, de honra ou de desonra. Paulo estava bem. E esse, irmão, deve ser um exemplo para nós. É estarmos bem, alegres, com honra ou sem honra. Amém? Estarmos felizes no nosso coração. Continuar, irmão, olhando firme. Foi desonrado? Continua olhando firme. A Bíblia nos ensina que nós devemos orar por quem fala mal de nós. Não é assim? Bendizer aqueles que maldizem. Diz a palavra do Senhor. Que a nossa tendência é maldizer. Quantas queixas em nosso coração, quantas reclamações em nosso coração, porque nós não concordamos. E a gente precisa aprender aqui com o apóstolo Paulo. Amém? E, finalmente, eu quero falar sobre que esses dias de tempo difícil, nós precisamos aproveitar esses dias como oportunidade para a nossa vida. Aproveite esse tempo difícil e dificuldade como oportunidades para a nossa vida. Oportunidade de quê? Primeiro, desenvolver a nossa vida de oração. Amém? Em tempos de dificuldades, em tempos difíceis, irmãos, que as coisas estão difíceis, esse deve ser um tempo que eu devo aproveitar de oportunidades para desenvolver uma vida de oração. Amém? É o melhor tempo para orar. É quando nós estamos passando por dificuldades.
Sabe por quê? Porque quando nós passamos por dificuldade, nós vamos também desenvolver a nossa dependência de Deus. Amém? É um tempo que nós vamos depender exclusivamente, experimentar a dependência de Deus. Porque quando tudo está favorável para nós, né? Saúde está de pé, a família está tudo tranquilo, a economia está jóia, está tudo bem. A nossa tendência é que a gente parece que perde a dependência de Deus. Como se nesse momento também da prosperidade a gente não dependesse de Deus. Em ambos os momentos nós dependemos de Deus, né? Tanto na prosperidade dependemos de Deus, como na dificuldade dependemos também de Deus. E nós temos que desenvolver essa dependência total de Deus. Amém? Porque somos dependentes totalmente dEle. Eu sou dependente dEle. Amém? Porque se Ele cortar a nossa respiração por 3 minutos, morreremos todos aqui. É assim? É ou não é? Então nós dependemos dEle até para respirar. Você depende dEle para comer. Amém? Depende. Até para fazer xixi. O irmão da Solange estava 3 dias, todo inchado. Coisa boa, né? Coisa que a gente nem valoriza, né? Que vai jogar aquilo que já foi usado pelo organismo, a gente vai jogar fora. Mas quando você está com um problema sério de rins, que você não consegue, o corpo está todo retendo, é uma benção fazer. Até xixi. Coisa que é desprezível para nós. É ou não é? E muitas vezes nós não conseguimos dar graças a Deus por isso. Oh, Senhor, obrigado, estou fazendo xixi. Coisa boa. Tem gente que vai fazer sentir dores horríveis. É ou não é? Coisa boa, hoje eu posso comer. Talvez a sua comida não seja aquela tão desejável que você queria comer. Hoje eu queria comer sei lá, um frango, alguma coisa. Mas você está em condições de comer. Tem gente que não pode comer. Tem gente que está num soro, tomando um soro. Meu cunhado está lá no soro. E o soro até o soro foi um benefício para ele. Amém, irmãos? Então nós temos, irmão, que aprender, desenvolver, a dar graças a Deus em tudo, em toda e qualquer situação. Porque nós temos a tendência de nessas pequenas coisas, a gente não consegue ver Deus nas pequenas coisas. Não conseguimos ver o Senhor, não conseguimos ser grato a Deus nas coisas pequenas. E muitas vezes desprezamos. Muitas vezes tropeçamos nessas coisas tão pequenas, porque não conseguimos ver Deus nelas. Nós temos a tendência de querer ver Deus só nas coisas grandiosas. Hoje, gostei lá do pastor Jeremias. Ele estava falando sobre a gente ser o crente normal, né? Ser um crente normal. Porque às vezes nós queremos ser tão espirituais e deixamos de ser, primeiramente, pessoas normais. Amém? De amar o nosso próximo, de ver a necessidade do nosso próximo. E às vezes essas coisas passam tão desapercebidas que a gente não consegue ver. E Deus quer que nós sejamos cristãos normais. Amém? Então, primeiro, desenvolver a nossa vida de oração. Segundo, dependência de Deus. Em tempos de dificuldades, tempos difíceis, nós precisamos aprender a depender totalmente do Senhor. Amém? Então, irmãos, que nós vamos sair daqui dependendo do Senhor. Né? Amanhã vamos depender do Senhor. Amanhã, segunda-feira, você vai acordar para trabalhar, mas nós dependemos do Senhor. Porque precisamos acordar com saúde, que vão trabalhar. Amém? Amém, Michel? Isso aí. Terceiro, em tempos de dias difíceis, devemos aproveitar como oportunidade, experimentar a provisão de Deus. É um tempo, e não só experimentar, irmão, é valorizar a provisão de Deus. Que muitos não valorizam a provisão. Quando está na prosperidade, está tudo bem, a gente não consegue valorizar a provisão.
Mas quando nós estamos vivendo aqueles dias difíceis, muitas vezes dias de escassez, que Paulo fala ali, a gente passa a valorizar, é assim ou não é? Valorizar a provisão de Deus. Precisamos valorizar a provisão nas coisas mínimas. Obrigado, Jesus. Estava isso aqui, Deus moveu essa situação aqui. Coisas simples, coisas singelas, irmão. Não precisa ser coisas grandiosas. Não é? É viver feliz com as coisas simples, as coisas que parecem ser pouca para você. Mas muitas pessoas gostariam de ter aquele pouco. Tem gente hoje, irmão, você acha assim, a minha vida é tão pouca. O que eu tenho é tão pouco. O meu salário é tão pouco. E tem pessoas, milhares de pessoas no mundo querendo ter o que você tem. Nunca é. Amém? Eu estava vendo a reportagem lá da terra de Jailton, lá em Salvador, que houve a enchente. Eu fiquei assim, impressionado. A mulher perdeu casa, perdeu tudo. E ela estava num abrigo. E ela não estava demonstrando tristeza. Eu dou graças a Deus, uma baiana, gente fina. A baiana diz assim, dou graças a Deus. Eu perdi casa, eu perdi meus móveis, perdi tudo. Não sei como será daqui para frente. Olha só que lição. E eu fiquei assim, mas Deus guardou minha vida. Eu estou aqui nesse abrigo. Né, ela dando graças a Deus, porque estava chegando cesta básica lá. E a minha esperança é que virão dias melhores. Não sei se aquela mulher é uma cristã, não sei, mas as atitudes dela é impactante, irmãos. Nós temos que aprender com essas coisas, porque muitas vezes nós estamos sempre insatisfeitos, parece que nada nos satisfaz. Está na nossa casa, a gente quer uma casa melhor, essa casa não está boa. Não é assim? Meu salário não está bom. Estou falando que você não possa progredir para ter um salário melhor. Mas viva, enquanto Deus nos deu o maior, viva feliz com o que nós temos. Porque a gente tem uma tendência de viver insatisfeito. E assim, estamos muitas vezes mais insatisfeitos que satisfeitos. Parece que nada nos satisfaz. E Jesus, olha, era um homem satisfeito com tudo. Paulo, que disse ser imitadores, meu como eu sou imitador de Cristo, era um homem de contentamento. Depois de Jesus, eu não conheço alguém na Bíblia de mais contentamento sobre o apóstolo do que Paulo. E as epístolas dele vale a pena ler, irmãos. Não é? Quando ele escreve lá, 1 Timóteo, capítulo 6, no versículo 1 em diante, ele começa a falar sobre isso. E ele ainda diz assim, se alguém ensina uma outra doutrina e não se conforma com as sãs palavras do Senhor Jesus Cristo, é soberbo e nada sabe. Aí ele fala, porque a piedade com o contentamento é a grande fonte de lucro. A maior fonte de lucro nós podemos ter, mas ter uma vida de contentamento. Isso é lucro. Ter uma vida de contentamento. E quantos crentes descontentes que a gente conhece por aí? Ando descontente. E sabe o que acontece com o coração descontente? Torna-se murmurador. Quem tem um coração descontente, a murmuração flui no coração, na boca, não tem jeito. Jesus falou que das muitas, do coração procede as muitas, palavras. Aí por isso que Tiago diz assim, de onde surgem as guerras que há entre vós? Daqui, do nosso coração. E o descontentamento tem sido uma fonte que tem gerado muita reclamação, muita murmuração entre o povo de Deus. Aí quarto motivo, que precisamos nos dias difíceis ter como oportunidade, é que esses dias Deus quer nos ensinar a sermos pacientes. É nos momentos de dificuldade, nesses momentos que Deus quer nos ensinar a sermos pacientes.
a sermos longânimos, pacientes. Amém? Por isso o salmista Davi escreve lá no Salmo 40, esperei. Eu tenho uma Bíblia lá em casa que diz assim, esperei pacientemente. O que é pacientemente? Eu acho que é uma medida tão grande de paciência que eu não sei descrever. No Senhor, irmão. E a nossa esperança tem que ser o Senhor. Esses dias estamos vivendo, não podemos colocar a nossa confiança no ser no Senhor. Nós vamos esperar de onde? Do Senhor. Amém? O futuro é desconhecido para nós, é verdade, nós não sabemos o futuro amanhã. Mas uma coisa nós sabemos, que o Senhor está conosco. Amém? Na verdade, o amanhã nem nos pertence. Eu estava vendo alguém falar, achei interessante. Um pregador desse, ele falou isso. O amanhã não pertence a nós. Eu nunca tinha prestado atenção. Sabe por quê? Achei interessante que ele falou. Ele falou assim, porque hoje é domingo, né? Amanhã que dia é? Mas quando amanhecer o dia, o que você fala do amanhã? Não é mais amanhã. É hoje. A segunda-feira é hoje. Então o amanhã, a gente não vive ele. Porque nós falamos dele, mas não vivemos ele. Porque nós vamos dizer assim, segunda-feira eu não digo amanhã, eu digo hoje. O amanhã já é terça. Mas o amanhã pertence a ele. Por isso nós não vivemos o amanhã. Então vivamos hoje contente. Amém? Feliz. Porque em tempo de dia difícil, é uma grande oportunidade para nós terminarmos aqui, para ver os milagres de Deus. Amém? Os milagres. Todas as vezes que nós olhamos para a Escritura, olhamos para os Evangelhos, as Epístolas dos Apóstolos, onde a gente vê falar de milagres, os milagres sempre aconteceram numa situação de dificuldade. Sempre. É ou não é? Uma multidão, 5.000 homens. Alguns pãezinhos, 5 pãezinhos, 3 peixinhos. Dificuldade, só era a alimentação de uma. Sempre foi assim. Os grandes milagres aconteceram sempre nos momentos de dificuldades, os momentos difíceis. Amém? Por isso que quando Jesus fez o milagre da multiplicação dos pães, fez 2 milagres, não foi? Você lembra que um dos milagres, quando tinha 5 pães e 3 peixes, você lembra quantos cestos sobrou? Lembra não? Quando tinha 5 sobrou 12. E quando tinha 7 pães? Lembra não? Não, você falou certo. Quando eram 5 pães, sobraram 12 cestos. E quando eram 7 cestos, você lembra quanto sobrou? Não. Ninguém lembra? 7. O que quer dizer isso? Quanto menor era o recurso, maior é a sobra, maior é a provisão. Porque quando era maior a quantidade de pães, a sobra foi menos. Isso é um princípio espiritual. Mas quando foi menor a quantidade, a sobra, a provisão foi maior. Amém? Então Deus quer, nesse momento difícil, nessa dificuldade que você está vivendo, estamos vivendo, fazer coisas maiores. Porque isso é princípio espiritual. Amém? Isso são princípios espirituais. Deus não precisa de grandes coisas para realizar coisas. Porque a Bíblia diz que Ele é o Deus do nada. Criou tudo isso aí que nós vemos. Do nada. Basta Ele ordenar a sua palavra. No princípio havia trevas sobre o abismo, diz lá em Gênesis 1, né? E Deus disse, haja luz, e houve luz. Então Deus é o haja. E agora? Amém? Então nós precisamos, irmãos, andar
experimentar essas coisas. Viver alegre, aprender a viver alegre nos dias difíceis. Quantos querem viver alegre? Eu quero viver alegre. Não permita que a tristeza desole a sua vida, torne uma vida de sequidão. Não, irmãos. Nós queremos aprender e guardar esses princípios na nossa vida. Amém? E eu estou aprendendo, eu não sei ainda, mas estou aprendendo a viver contente em toda e qualquer situação. Às vezes a tristeza quer nos pegar. Não podemos negar. Aí a gente se lembra da palavra. Te recorre aqui ao Senhor. O que diz a tua palavra? Então, irmão, Deus é o Deus da provisão. Precisamos crer nisso e descansar. O nosso coração precisa descansar. E não temos necessidade de andarmos agitados, nervosos, porque Deus é o Deus da provisão. Amém? Então, querido, eu quero deixar essa palavra para nós refletirmos. Amém? Para nós avaliarmos. E você e eu, nós andarmos em plena paz. Amém? Glória a Deus. Seja assim na sua vida, querido. Na minha vida. Em nome de Jesus. Amém, pastor? Então, quero deixar essa palavra para nós pensarmos, meditarmos, que durante a semana a gente vai ser testado. Não é assim? Aí daqui a pouco a gente lembra que Deus falou, ai meu Deus, Deus falou, a palavra de Deus falou isso. Eu vou estar contente. Amém? Quando aquela vizinha que não é tão agradável, na segunda-feira, né, você passar lá, bom dia, ela nem responde para você. Eu te abençoo, abençoada. Eu vou continuar orando por ti. Eu vou continuar te abençoando. Amém? Porque Jesus disse, se nós saudarmos somente quem nos salva, que recompensa tem isso? Né? Se amarmos só os que nos amam, os pecadores fazem isso, que recompensa tem isso, irmão? Não tem. Não que não devamos fazer, mas a recompensa é quando nós fazemos assim. Amamos o que não é amável. Amém? Saudamos aquele que não nos sauda. Você vai ser recompensado pelo Pai. Amém, pastor? Senhor, quem nos guarda é o Senhor que nos esconde, Deus, das garras do inimigo, Pai, da doença, do mal, Senhor, daquilo que o inimigo tem se levantado contra a vida da tua igreja, Pai. E nós declaramos que o